Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós, que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Sidney Azevedo, que já aguarda para conversar com a gente, mas antes vou colocar aqui em destaque para que vocês também possam acompanhar a capa do livro dele, Uma Crítica Genética, a imagem da palavra na obra de Raul Córdola. Primeiramente, então, Sidney, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo perfeito. E agradeço a oportunidade de falar sobre o livro. Perfeito. Para a gente começar, então, Sidney, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouco quem é o Sidney, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste também possa te conhecer melhor. Bom, eu sou artista plástico e sou professor. Fiz o mestrado em artes visuais na Universidade Federal da Paraíba, com foco em crítica, processo de criação e artes visuais. Crítica, história e processo de criação em artes visuais na Universidade Federal da Paraíba, com orientação de José Rufino, que é um artista plástico, professor da universidade, doutor, e também sobre um outro artista plástico paraibano, sobre o qual a gente vai falar durante essa entrevista, que foi o foco da minha dissertação. Então, minha produção, ela está ligada à academia, como professor e pesquisador, mas, paralelo a isso, eu sou artista visual também. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, conhece um pouco mais da tua trajetória também, Sidney, como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra? Eu vi a editora, tive contato com a editora através da internet, através de anúncios, e achei bastante interessante a proposta de trabalhar sobre temas acadêmicos, mestrado, doutorado, TCC, e eu acho que casou perfeitamente com a proposta de transformar em livro uma dissertação, porque você cria uma linguagem mais acessível através de uma publicação em livro, para que ela se propague e tenha essa reverberação que todo autor gostaria de ter, né? Perfeito. Eu vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do Sidney, Uma Crítica Genética à Imagem da Palavra na obra de Raul Córdola, perdão, quase me enrolei aqui, mas tudo certo. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que se você se interessou pela obra do Sidney, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora sim, vamos falar de fato sobre o teu livro. Eu gostaria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre esse assunto, o que motivou a tua pesquisa, e que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Perfeitamente. Quando eu me deparei com a possibilidade de fazer o mestrado em artes visuais aqui na Paraíba, eu pensei em abordar um objeto que tivesse uma repercussão ampla. E o Raul Córdola, que é um artista dos anos 60, ele atravessa várias gerações, anos 60, 70, 80, 90, até chegar aos anos 2000. Ele está atualmente com 83 anos de idade. Então, por ele ser um sujeito dialógico por natureza, e a minha área de interesse acadêmica é a semiótica e a crítica genética, que é justamente o percurso da obra do artista desde a sua gênese até a conclusão da obra terminada, da obra pronta. Então, automaticamente, eu selecionei o Raul Córdola para ser o meu objeto de estudo, que eu chamo de sujeito de estudo. Ele é paraibano, mora em Recife, eu moro em João Pessoa, na Paraíba. Então, essa proximidade, não só física, como também histórica, porque eu sou um artista paraibano, e apesar de ser de gerações diferentes, me aproximou muito dessa possibilidade de abordar uma pessoa, um sujeito, né, vivo ainda, um objeto de estudo vivo com o qual eu pudesse dialogar, que é o meu interesse fundamental nessa obra, sobre o processo de criação dele. Então, uma crítica genética, a imagem da palavra na obra de Raul Córdola, é um livro sobre processo de criação. O leitor vai poder percorrer toda a gênese da criação plástica e crítica do artista plástico e crítico de arte Raul Córdola Filho. Então, eu uso o Raul Córdola, no bom sentido da palavra, como objeto exemplar de como se pode fazer uma crítica genética, que é pouco utilizada nas imagens visuais. A crítica genética é muito utilizada na literatura,
na poesia, mas eu trouxe para o âmbito, intersemioticamente, para o âmbito das artes plásticas. Então, eu faço todo esse percurso de abordar o artista, desde os seus pensamentos, desde as suas pregnâncias mais psicológicas, seus rascunhos, seus desenhos, tudo que ficou ao entorno da obra, mas que perfazem a obra acabada. Perfeito. Eu vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do Sidney, uma crítica genética, a imagem da palavra na obra de Raul Córdula. E agora eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre essa capa e que tu contasse para a gente o teu processo de produção, a tua jornada de criação junto à editora, para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Sim, perfeitamente. Essa capa que vocês estão vendo, tanto aí na imagem como aqui na nossa entrevista, ela de forma bastante criteriosa e excelente, podemos dizer assim, ela conseguiu fazer uma síntese até mesmo do conteúdo do livro, porque o livro é sobre artes visuais, mas é também sobre crítica de arte, é sobre processo de criação. Então, essa capa ela foi fruto de um diálogo com a editora. A gente pensou juntos, recebi propostas, eu dei propostas também sobre como sintetizar numa imagem de maneira equilibrada e harmônica o conteúdo do livro. Então, como o livro ele é sobre crítica genética, a gente colocou em destaque justamente isso. Porém, a gente colocou em destaque, a partir dessa conversa, desse diálogo com a editora, a seguinte proposta: uma crítica genética, porque o livro não é sobre crítica genética de um modo geral, é uma proposta de crítica genética sobre um artista plástico específico. E uma imagem da palavra, na obra de Raul Córdula, é o título da minha dissertação, antes de se tornar livro. Então, a gente colocou uma crítica genética como assunto principal dessa edição, e o subtítulo, uma imagem da palavra na obra de Raul Córdula, porque é onde eu analiso a obra dele, sobre as imagens de palavras que ele utiliza na obra de arte, e sobre o fato dele ser um crítico de arte, ou seja, ele é um produtor de texto também, como subtítulo da capa, na capa, né? Então, essa capa em si já foi um exercício de criação. Ela é um processo criativo e ficou fantástica. Agradeço bastante à editora por chegarmos a essa síntese imagética e conceitual. Que bacana, que bom saber que tanto o pessoal do designer quanto o pessoal também da diagramação conseguiu traduzir, vamos assim dizer, aquilo que tu imaginava para a tua obra, conseguiu trazer para a capa e trazer para o miolo também aquilo que tu que estava ali somente na tua cabeça, vamos assim dizer, e conseguiu traduzir isso para o livro. Isso é muito legal, isso é muito bacana de saber. Aproveito, É, antes da gente seguir para o final da nossa conversa, aproveito para relembrar a você que nos assiste que se você se interessou pela obra do Sidney, uma crítica genética, a imagem da palavra na obra de Raul Córdula, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora sim, nós vamos para o final da nossa conversa e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem de acordo até com a tua experiência em publicar o teu livro, para as pessoas uhum. que muitas vezes têm o desejo, que têm o sonho de fazer a publicação de um livro, porém, por algum motivo ainda não a fizeram. É uma experiência e uma oportunidade fantástica, eu diria até ímpar, singular, você transformar uma dissertação que fica no âmbito muito fechado da academia, acessível a poucas pessoas, a poucos pesquisadores, num livro, numa publicação em que vai ter uma reverberação, uma circulação muito maior, onde os interessados terão um objeto até de colecionador, porque uma obra palpável assim, onde você possa folhear, sublinhar, questionar, dialogar com o autor, dialogar com o objeto de estudo, isso aqui é importantíssimo. Então, assim, está sendo uma experiência fantástica, porque as pessoas estão procurando meu livro, estão conversando sobre ele, está reverberando. O próprio Raul Córdula, como eu falei para vocês, que continua entre nós, ele está propagando esse livro, né, por ser um sujeito dialógico também. Então, eu proponho a todos que estão nos ouvindo a procurar transformar suas dissertações, eu instigo, né, não proponho, eu instigo vocês a fazerem o mesmo que eu fiz, porque vale a pena você ter essa obra palpável, tangível e circulando no meio, não só acadêmico, como no meio de cada autor, né, no diálogo com cada público, com cada nicho. No meu caso, com
o pessoal da crítica de arte, fundamentalmente, e os artistas plásticos. Fica então um recado do Sidney para você que ainda não fez a tua publicação. Coloca os teus conhecimentos para circular. Não deixa a tua pesquisa parada numa estante de universidade, ou teu livro autoral, teus manuscritos ali dentro de uma gaveta. Muitas vezes tem alguém que está só esperando que você publique para ter acesso à tua pesquisa e muitas vezes dar continuidade a ela. Então não deixa ela ali escondidinha, paradinha. Coloca conhecimento para circular, porque publicar abre portas. Sidney, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Agradeço a todos. Um abraço para vocês da editora. Obrigada novamente, Sidney. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigado e faça um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.